Quando o urubu tá de azar, o de baixo caga no de cima. Uma rodada que já não favoreceu o Bahia ainda acha de errar na hora errada. Time que tá querendo fugir do rebaixamento não pode jogar do jeito que jogou. Eu não vi o Bahia jogar, aliás. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que jogou na Arena Pernambuco pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e parecia que estava cumprindo tabela. Parecia que o Bahia estava jogando apenas para cumprir tabela em fim do campeonato. Um jogo horrível e que resultou numa derrota em um erro bobo, um erro que não se comete com uma equipe que está brigando para não cair. Na verdade, no primeiro tempo parecia que as duas equipes estavam cumprindo tabela. Foi um jogo feio, foi um jogo apático e pior para o Bahia, que voltou para o segundo tempo com o mesmo espírito. O Bahia não entrou em campo praticamente, era um time irreconhecível, não parecia que a gente estava brigando para não cair e se complicou ainda mais com o erro do Conte no segundo tempo, que resultou em 1-0 e o time não reagiu. As opções que o Guto fez para poder melhorar o time, na verdade, pioraram. Quando ele tira o Danielzinho do meio do campo e coloca o Rodriguinho, ele não melhora a equipe, ele piora. O Bahia não ganhou poder ofensivo com isso. Acho até que ele foi meio covarde de não ter colocado o Índio Ramírez logo desde o princípio. Deixou para colocar o Índio Ramírez já nos 33, 34 minutos do segundo tempo, quando já a parada já estava resolvida, o Sport se fechou todo, colocou 37 mil pessoas na zaga e aí o Bahia ficou sem poder nenhum de reação. Aliás, o Bahia já estava sem poder de reação desde o princípio do jogo. Um time que está brigando para não cair não pode entrar em campo com aquela postura apática, sem vontade. O Bahia não jogou futebol, era um ataque completamente estéril. O Bahia pegava a bola e não sabia o que fazer, ficava botando a bola para lateral, voltava para a zaga, não tinha profundidade. O Bahia sentiu muito as ausências dos titulares Matheus Bahia e Rossi. Eu acho que o Raí, ele só consegue jogar primeiro tempo, pelo visto. No segundo tempo tem que entrar o Rossi e o Bahia não tinha o Rossi para entrar, acabou colocando o Roda Gega, que não ajudou muito. O Gilberto estava praticamente voltando para buscar a bola, não ficava lá no ataque esperando a bola para poder tentar uma jogada de profundidade. A bola não chegava nele, ele tinha que voltar muito, acabou fazendo uma falta forte, tomou o terceiro amarelo, não estará disponível para o próximo jogo contra o Cuiabá e as coisas só pioram. O Matheus Bahia foi outro que fez muita falta na lateral esquerda, porque acabou tendo que deslocar o Juninho do meio do campo para a lateral esquerda. E o Juninho, pelo visto, não é um lateral esquerdo, como ele está jogando no meio do campo, mais afastado da lateral esquerda. Acho que não foi uma boa opção ter colocado ele na lateral esquerda, porque ele voltou a ser um jogador mediano, um jogador sem muita eficiência, e acho que o Bahia perdeu muito com o meio do campo sem o senhor Juninho ali. O Daniel não tinha muita criatividade, apesar de não ter sido tão ruim quanto o senhor Rodriguinho quando entrou, que tornou o time mais lento, um time que precisava de um contra-ataque rápido. Depois de ter tomado o primeiro gol, inclusive, acabou ficando muito lento com a entrada do Rodriguinho. O senhor Guto Ferreira depois colocou o senhor Índio Ramírez, que acabou equilibrando um pouco, mas ainda assim o Bahia continuava estéril. Era um ataque estéril, que não furava a equipe adversária, que colocou todo mundo como zagueiro no jogo depois que fez 1-0. Repito, time que está brigando para não cair não pode jogar do jeito que jogou. Não procurou vencer o jogo já nos primeiros minutos do primeiro tempo. Era um jogo para o Bahia matar nos 45 minutos iniciais. Eu concordo com o Danilo Fernandes quando ele fala que no primeiro tempo o Bahia tinha que vencer o jogo, porque estava muito fácil no primeiro tempo. E estava mesmo, só que o Bahia não jogou em nenhuma parte do jogo. Acabou vencendo o time que errou menos e o Sport não errou. Sobrou para o Bahia errar numa bola onde não dá para um zagueiro no setor de ataque tentar fazer um drible sem nenhuma retaguarda, sem ninguém na retaguarda. Aí perde uma bola lá no ataque, não tem perna para voltar para acompanhar o cara e toma um contra-ataque fatal, toma 1-0 aos 21 minutos do segundo tempo e os outros 24, 25 minutos
e os outros 24, 25 minutos consegue manter o mesmo ritmo apático, o mesmo ritmo sem vontade, sem nenhuma perspectiva de que o jogo ia mudar. Não parecia que o Bahia ia vencer o jogo antes do gol sofrido. Já no 0 a 0, o Bahia parecia ser o time que iria perder o jogo, porque não estava jogando, e no segundo tempo o Sport voltou melhor. O Sport voltou querendo ganhar o jogo no segundo tempo. O Bahia voltou do mesmo jeito, aquele time que parecia que estava cumprindo tabela. E pelo andar da carruagem, se no domingo a gente não vencer o Cuiabá, as rodadas depois do Cuiabá será realmente para cumprir tabela, porque não parece que o Bahia vai fugir da Série B jogando desse jeito. O jogo chave, um jogo de 6 pontos, um jogo que não podia o Bahia ter dado mole, era para o Bahia entrar com sangue nos olhos, querendo comer o leão vivo. Não aconteceu. Não aconteceu e a explicação não sei de onde virá, porque teve tempo para treinar, teve tempo para descansar. O Bahia não jogou no final de semana. A última partida do Bahia foi há 8 dias atrás, na quinta-feira passada, e aí o Bahia entra em campo contra um adversário que, na minha opinião, apesar de ter sido um clássico, e que um clássico nunca você vai dizer que tem um time mais fraco ou um time mais forte, tudo pode acontecer, mas no decorrer do jogo o Sport se mostrou um time frágil, se mostrou um time fraco, e o Bahia não aproveitou a chance que teve no primeiro tempo. O Guto Ferreira, para mim, foi infeliz nas escolhas para substituir o senhor Matheus Bahia, colocou o Maicon Douglas e o Maicon Douglas não aproveitou a chance que teve. No segundo tempo ele veio com o Roda Gega, que também não aproveitou a chance que teve. O Ronaldo entrou até mais buliçoso, mas também não conseguiu ser efetivo. Teve uma cabeçada importante ainda no segundo tempo, que poderia ter empatado o jogo, mas foi em cima do goleiro. Mas acabou optando por Rodriguinho, mais um jogador que não vai ajudar o Bahia nessa reta final, pelo que a gente vem acompanhando todo o ano, toda a temporada 2021 do Rodriguinho. Ele é um jogador que não está nos ajudando nessa temporada. E fica muito complicado a gente esperar que no ano seguinte o Rodriguinho vai voltar ao seu bom futebol, vai voltar a ajudar o Bahia. Pelo que a gente tem acompanhado, o Rodriguinho é aquele jogador que dá aquele 1 mês, 2 meses de brilho e depois some e desaparece, ninguém sabe, ninguém viu. Não dá para contar com um jogador desse no elenco, não dá para ficar contando com esperança. O Guto Ferreira fala que é aquele jogador que tem um toque especial, que a gente espera que ele vai deslanchar, mas e aí? A gente vai ficar nessa esperança a vida toda, esperando um brilho do Rodriguinho em algum momento para que ele faça uma boa partida e depois seja só aquilo e acabou, e depois ele volte a ser um jogador medíocre que tem sido nos últimos jogos? Não dá, e eu acho que tá faltando coragem também no Guto Ferreira de lançar o Índio Ramírez. O Índio Ramírez já está recuperado, tem habilidade, pode ajudar mais o Bahia do que os jogadores que o Guto Ferreira tem escolhido, e na minha opinião, próximo jogo tem que vir com o Índio Ramírez de primeira e ponto final. O Bahia perde uma partida horrível, se complica muito na tabela e agora não adianta chorar pelo leite derramado. É correr atrás do prejuízo, e como o Bahia não depende mais de si próprio, vai ter que ficar com o secador ligado nos adversários, torcendo para a derrota, para o tropeço dos seus coleguinhas de fim de tabela rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.